irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos viver aqui a alegria do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo e responder com a mesma convicção e a mesma fé aquilo que Pedro respondeu quando Jesus perguntou a ele quem ele era. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta alegria que nós sentimos de também pela fé responder com convicção, com força, aquilo que representa Jesus em nossa vida, nos faz também caminhar na esperança e na paz, tendo a certeza da companhia de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida até os fins do mundo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos a profissão de fé de Pedro no Messias, e aí também temos o anúncio da paixão de Cristo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nesta resposta e nesta pergunta de Jesus, estava sem dúvida a confirmação da sua paixão, da sua dor, do seu sofrimento. Jesus, aqui neste Evangelho, ele está na Galileia, e depois de ter rezado, orado muito, ele provoca os seus apóstolos a dizer o que pensam dele, da sua identidade e da sua missão. Olha bem, depois de ter rezado muito, Jesus pergunta aos apóstolos quem ele é, para dizer que nós também, para respondermos a esta pergunta, quando formos também interrogados por nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos responder quem é Jesus, depois de ter orado muito, rezado bastante. Ali nós nunca vamos ter uma resposta, insatisfeita daquilo que representa Jesus em nossa vida. Quem sou no dizer do povo? E quando Jesus então pergunta quem sou, no dizer do povo, parece que ele estava fazendo ali um ibope da popularidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem eu sou? Vamos ver quem bate palma para mim e quem não bate palma para mim. Dava a impressão que era um ibope para ver ali a popularidade de Jesus. E Jesus não precisa disso, nós sabemos. Ele precisa do nosso amor, do nosso carinho, da nossa oração, do nosso trabalho, da nossa missão. É disso que Jesus, nosso Senhor, precisa de nós. Não precisa saber qual é a pesquisa que tem dele, do Filho de Deus. Mas ele quer saber como nós o amamos na nossa própria vida. Então, diante disso, reconhecem Jesus como um grande mestre, aqui um grande operador de milagres, mas um homem apenas. Somente isso. Não percebiam ali naquele momento de que Jesus era o Filho de Deus, não tinham plena certeza de tudo isso. E às vezes também nós em nossa vida não temos a plena certeza de que Jesus está presente na hóstia consagrada, no seu sangue, porque não temos fé. E quando às vezes a gente vive desta forma, achando que Jesus é um milagreiro, e que lá no pão e vinho, no corpo e sangue de Jesus, está ou não está a presença viva de Jesus, nós às vezes somos tocados pela dúvida, pela incerteza, porque ainda a gente não rezou muito para compreender os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida.
Os discípulos então tinham que ter uma ideia amadurecida de quem era Jesus. Por quê? Porque eles participaram dos milagres, foram destinatários privilegiados do anúncio do Evangelho, da missão, da mensagem de salvação. Então eles já podiam ter uma certeza clara daquilo que representava o próprio Jesus. Mas a dúvida, a incerteza foi tomando conta deles. A gente diz assim que Pedro, ele deu um chute muito bem acertado, né? Ele chutou muito bem, mas ele tinha ainda aquela dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia dos milagres e tudo, dos acontecimentos que Jesus havia feito e realizado, né? Mas às vezes a gente também é carregado por esta dúvida e nós precisamos orar muito. Pedro, em nome de todos, responde: veja, tu és o Cristo de Deus. Mas um Messias político, poderoso, vitorioso, como pensavam os judeus naquela época. Apenas isso. E quando Jesus de fato foi pregado na cruz, foi crucificado, foi açoitado, ali veio toda a dúvida, dizendo a si mesmo: como pode ele, o Filho de Deus, que fez somente o bem, agora está sendo crucificado numa cruz? Como é difícil compreender isso. Como é doloroso a gente saber que o justo, o verdadeiro, o inocente foi pregado numa cruz. E eles não compreenderam tudo isso, porque por isso ficaram com uma certa dúvida em vossas vidas. O caminho de Jesus é o da paixão. Como lembra o profeta Isaías, é o caminho do servo sofredor, que se entrega a cada um de nós em todos os momentos, e nos dá coragem para seguir o mesmo caminho, o mesmo trajeto, não desprezando nada, mas ao mesmo tempo, afirmando aí com convicção que de fato Jesus é o Filho de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus não volta atrás. Veja que no finalzinho do Evangelho, ele vai dizer, e é bom para nós também aqui: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Se alguém quiser me seguir. A gente sabe que nos dias de hoje, no meio de tantas situações, às vezes do alcoolismo, das drogas, das infidelidades, da falta de oração, a gente não quer tomar a cruz a cada dia. E o próprio Jesus vai dizer: tome essa cruz a cada dia e siga-me, mesmo que a vida é árdua, sofrida, penosa, tome essa cruz a cada dia. Eu estou com você, eu sou o teu sustento, eu amparo você na sua caminhada do dia a dia, na sua missão. Então, queridos irmãos e irmãs, depois que Jesus lembra a todos nós que devemos tomar a cruz a cada dia, Jesus ainda conclui dizendo: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse o salvará. Veja que palavras bonitas, muito conhecidas nossa, esses dois versículos aqui. Então, perder a vida para salvar. E Jesus fez isso por cada um de nós. Na concepção humana, ele perdeu a vida. Ele foi pregado na cruz. Ele sofreu. Mas por amor a cada um de nós, e porque foi por amor a cada um de nós, que ele, o Pai, na promessa, ressuscitou Jesus, salvou o Filho de Deus, para estar vivo, presente, permanente, no meio de cada um de nós. Tudo isso é fantástico para nós.
como de fato Jesus entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Então esses 2 versículos, quem quiser salvar a sua vida e também tomar a cruz de cada dia, implica aqui 3 grandes coisas. O primeiro é a renúncia de si mesmo. É um convite que Jesus faz para que nós nos libertemos de toda a ambição pessoal, nossas seguranças, e nos apoiar justamente na figura de Cristo. Aqui vem o convite para a disponibilidade em segui-lo cotidianamente. Depois vem o segundo momento: tome a sua cruz a cada dia. É um convite que Jesus faz a nos libertar, sobretudo, do apego que está presente na minha vida, na sua vida. Estar pronto para morrer por Cristo. E aqui apresenta a cruz não como algo assim de sofrimento, de derrota, mas a cruz como um caminho de salvação que cada um de nós que tem fé precisa abraçar no dia a dia da nossa caminhada. Abraçar esta cruz que nos liberta, que nos salva, que nos coloca de pé diante das tempestades da nossa vida, da nossa caminhada. E depois o terceiro momento desses 2 versículos está em segue-me. Só quem se liberta do apego à vida pode seguir Jesus até o fim do mundo. É um abandono aos caminhos de Deus em favor dos irmãos. E aí nós podemos dizer assim que quem reconhece Jesus vai dar a mesma resposta que Pedro deu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O reconhecimento daquilo que Ele representa em nossa vida, em nossa própria caminhada. Então, concluindo, queridos irmãos e irmãs, veja lá a bonita segunda leitura que nós acabamos de ouvir da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Vós todos fostes batizados em Cristo e vos revestistes de Cristo. Por isso que o próprio Deus nos convida a responder quem de fato Ele é. Porque fomos revestidos pela fé e pelo batismo. E quando a gente é revestido pela fé e pelo batismo, não é mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Todos vós sois de Cristo. Que maravilha! Todos vós sois de Cristo. Quando você participa do batismo, do mistério da salvação do nosso Deus. Depois vem a primeira leitura muito bonita também de Zacarias, que vai dizer assim que o profeta descreve aqui a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um homem justo, inocente, transpassado, um servo sofredor que desperta uma atitude de conversão e de volta de cada um de nós para o caminho de Deus, para o caminho do céu. Que Jesus, nosso Senhor, nos ajude, que a gente possa realmente compreender aquilo que está no versículo 10 da primeira leitura de hoje. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. E eles olharão para mim. E é assim que nós queremos viver o caminho de Deus. Porque as bênçãos serão derramadas continuamente em nossa vida, todos os momentos em que nós atuamos em favor da verdade, da justiça e do amor, e no serviço dos irmãos. Assim seja. Creio em Deus